Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre as nossas relações culturais teuto-gaúchas, teuto-brasileiras. Temos a alegria de ter conosco Werner Schienemann, ator, professor, que tem várias histórias hoje que vem também nos contar. Muito bem. Olá para todo mundo que está nos acompanhando aí. Vamos ver, vamos levar essa conversa adiante, né? Werner, eu ia dizer, nosso conterrâneo, nasceu em Novo Hamburgo, ou viveu uma boa parte. Vivi quase toda a infância. Eu saí de Novo Hamburgo aos 14 anos e fui estudar em São Leopoldo. E não voltei mais a morar em Novo Hamburgo. A minha irmã e meus pais continuaram morando aqui, a minha mãe ainda está aqui, né, vivendo aqui. E eu venho seguidamente a Novo Hamburgo, venho bastante. Eu escrevi um tempo no NH, eu tinha uma coluna semanal sobre cinema que eu tenho a impressão foram 4 anos e meio ou 5 anos que eu escrevi semanalmente para o jornal NH, com muita alegria, com muito orgulho. E, meu caro, que momento que inicia essa trajetória no teatro e depois em várias outras participações? Olha, é muito importante esse processo, para mim, o Colégio Sinodal, onde eu estudei no internato, e o Colégio Sinodal dava uma atenção muito especial para atividades extracurriculares. Teatro, esportes, música, coral. Sempre que um aluno demonstrava um certo interesse ou pendor para aquilo, havia o incentivo da escola. Isso é fundamental. Até hoje eu penso que esse é o jeito certo de se montar, de se levar adiante um processo pedagógico, que é você detectar na criança e no adolescente quais são os seus caminhos, perceber que ele já começa a desenhar caminhos e incentivá-lo, seja quais forem. Claro que tem junto o ensino formal, né? Tem que ser acompanhado do ensino formal, tem que estudar física, química, matemática e português principalmente, né? Português é o que mais faz falta, não é a matemática. Não é o estudo de juros, que eu já vi assim, não, falta estudar juros na escola, não, falta estudar português. Interpretação de texto ainda faz muita falta, não é? Exato. Então, eu tive lá, o Sinodal, a gente montava 3 ou 4 peças todos os anos. Montava, com cenário, com iluminação, com ensaios, com música, com tudo. Ensaiávamos aquilo durante 2, 3 meses. E aí era apresentado geralmente 2 ou 3 vezes apenas, com exceção das excursões artísticas que aconteciam no mês de julho, onde um grupo preparava uma espécie de noitada com 2 peças de teatro, um pouco de coral, um pouco de canto, danças gaúchas e danças europeias, e levava isso cada noite numa cidade no interior do Rio Grande do Sul e às vezes Santa Catarina e Paraná também. Então isso foi um aprendizado. Eu descobri que eu queria ser ator quando, dentro de um projeto de uma professora lá do Sinodal, que reunia um grupo de alunos interessados em assistir determinadas peças em Porto Alegre ou concertos da OSPA, a gente reunia aquele grupo e ia para Porto Alegre para ver e eu vi uma peça chamada Moquimpó, com o Miguel Ramos fazendo o Moquimpó. E aí eu descobri que era o que eu queria fazer. Eu queria ser ator. E aí inicia toda essa... Aí inicia uma coisa muito lenta, né? Porque, tudo bem, em teatro,
tinha um bom panorama de teatro, principalmente em Porto Alegre. Mas cinema não. Cinema não era feito no Rio Grande do Sul. Meu grupo, e esse grupo tem umas 8 pessoas, 6 pessoas, meu grupo conscientemente inventou o cinema em Porto Alegre. E inventando o cinema, a gente também criou um mercado de trabalho, que hoje em dia é um mercado de trabalho sólido, e a produção audiovisual no Rio Grande do Sul é sólida. E extremamente sofisticada, né? Você não tinha, quando eu comecei, não existia uma coisa chamada microfonista no Rio Grande do Sul. Não existia diretor de arte, diretor de fotografia, não existiam. Os câmeras eram câmeras de televisão. E nós fazia luz, né? Se fazia iluminação. Deixava tudo aqui bem claro, uma câmera e pronto. Câmeras era coisa assim, TV difusora, né? Era muito precário. E por isso também não havia uma produção, por exemplo, para o mercado publicitário, era feito fora daqui. Isso tudo mudou nesse início dos anos 80. E eu comecei a fazer cinema. É evidente, eu fiz teatro, eu escrevi peças de teatro, eu tinha um grupo de teatro, nós montamos, inclusive fizemos uma montagem muito linda, uma adaptação de Herêndira, do Garcia Marques, muito bonita, mas o meu objetivo era fazer cinema. E eu acabei dirigindo, o segundo filme que eu fiz já foi como diretor, um longa-metragem chamado Coisa na Roda. E eu tinha feito Deu Pra Ti anos 70 no ano anterior como ator, fiz Coisa na Roda como diretor. No ano seguinte eu fiz Inverno como ator, daí já um papel protagonista. Eu falo protagonista porque é diferente de um outro papel, porque tem uma responsabilidade diferente. Aí eu fiz mais um filme como protagonista, dirigi mais um, tudo isso de 81 a 84. Além das peças de teatro que eu também fazia, além de dar aula, além de ainda terminar o curso e além de escrever para o INEGAR. Passando pelas várias etapas. Eu fazia tudo isso ao mesmo tempo. Eu não me lembro de... naquela época a gente não se preocupava em quantas horas dormia. A gente queria estar acordado. E trabalhar, e fazer o que gosta. Exato, fazer o que tem paixão de fazer. Meu caro, também se você puder destacar, né, aqui as pessoas que nos acompanham, você teve esse período como professor de história, inclusive em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, no Evangelische Stift, né, na Fundação Evangélica, e eu dei aula de história para alunos, digamos, de 12 a 18 anos de idade, né? E eu tinha 21. Eu era um pouco mais velho do que os meus alunos mais velhos. Mas foi muito legal esse período. Eu gosto muito de ter estudado história, porque isso é uma maneira de compreender fatos, nos dá a metodologia e a sistemática de compreensão de fatos, de processos históricos, sejam eles do passado ou hoje, sabe? Nós podemos falar desse processo todo que está ocorrendo na Ucrânia e a maneira como eu entendo aquilo, a maneira como eu percebo, que eu identifico as correntes para onde essa história vai, isso vem do meu treinamento como historiador e eu uso isso até para as relações afetivas. Isso ajuda a ambientar muito bem. Ajuda a entender o mundo. Werner, e teve esse momento então que você, uma boa parte da tua trajetória em Porto Alegre, mas assim, a partir de que momento que você, especialmente depois nas novelas, filmes, né, houve essa saída do Rio Grande do Sul, essa ligação ainda, mas tua transferência de residência, inclusive. Eu fui fazendo a carreira de cinema, tanto de diretor, roteirista como ator. Eu não vou ficar me autoelogiando, mas na verdade é uma sequência de trabalhos sempre premiados, sempre com um alcance maior, alcance internacional, prêmios internacionais, e aí isso acaba chamando a atenção da TV Globo. No início, nos primeiros convites que eles fizeram, nós não conseguimos nos acertar para fechar contrato, mas aí eu fiz um filme
chamado Neto Perde Sua Alma, em que eu faço o General Neto, e esse filme foi usado como base para fazer A Casa das Sete Mulheres. E foi na Casa das Sete Mulheres que então eu assinei um contrato com a Globo e fiz o protagonista, o Bento Gonçalves. Eu e o Thiago éramos os protagonistas, Thiago Lacerda, e a gente fez aquele sucesso todo, né? E foi a primeira vez que eu percebi o tamanho desse fenômeno chamado TV Globo, porque muda completamente a vida da gente, muda totalmente e muda para sempre, né? Muda para sempre. Eu estava na Praia da Armação às 6 da tarde lá em Santa Catarina e tirando foto com fãs agora, 2 semanas, porque tem sempre essa relação de carinho do telespectador com os seus artistas. E é a televisão que é o fenômeno. Eu sou a bola da vez. Não sou eu que sou o bacana, o bem bom. É a televisão. E eu não tinha noção disso até fazer A Casa das Sete Mulheres. Porque eu fazia cinema, que também é um veículo de massa, também tem fãs, tem tudo, mas não tem esse choque. E como a série e o personagem fizeram muito sucesso, mas muito sucesso, eu digo que são meus dias de Paul McCartney, porque era uma coisa de às vezes ter que fugir, né, de ser seguido por uma turma, né? Então isso agora não acontece mais, porque eu também já passei da idade, né? Mas é muito gratificante, sabe? Porque essas pessoas que manifestam esse tipo de carinho, elas são verdadeiras. Aquilo que elas estão fazendo é de verdade. Aquilo não é cinismo, aquilo não é irônico, não é sarcástico. Elas simplesmente externam uma coisa que elas sentem. E essa verdade, ela, para mim, ela é muito importante, muito importante. Eu trato isso com muito respeito e com muita humildade, sabe? Realmente, eu nunca disse não a uma foto, nunca na minha vida, a uma foto ou a um autógrafo. Nunca. Naqueles dias que a gente está meio assim, que a gente não estou afim disso aí, eu não saio de casa. E depois as pessoas, elas vivem aquela história, vivem aquela novela, vivem aquela minissérie, aquela série, né? E vivem os personagens. Muitas vezes também as pessoas não dizem, eu gostei de tal personagem, eu gostei de tal... Sim. Tem até assim, tem os vilões que as pessoas dizem, adorei teu trabalho, eu te odiava, né? Porque o trabalho bem feito levou esse ódio pelo vilão, mas reconhece o trabalho, né? Faz. E as pessoas assistem, quase todo mundo tem uma TV no quarto, né? Então assiste deitado na cama. Não tem um lugar mais íntimo para a pessoa assistir. Exato. Né? Então isso tudo vira parece que o público vê o artista, o ator, e sente uma intimidade que do outro lado não tem reciprocidade, eu não sinto essa intimidade pelas pessoas, mas eu tenho que respeitar isso. E tenha certeza que eu respeito mesmo. Teria que ser um descuido muito grande meu deixar alguém assim, falando sozinho. Não faço. Mas tem essa questão de ser no Brasil inteiro, então por isso de ser no Brasil inteiro. Eu tive no Chile, aconteceu, no Uruguai, eu não viajei para a Europa, mas tinha fã-clube na Romênia. Sim, porque e as eles me novelas mandavam, exatamente, eles me mandavam pedaços, capítulos. Ditava o Werner Schienemann. Dublado. Na Suécia, dublado. E um casal amigo meu contou que ela estava tomando banho na China. Eu disse, vem cá ver o Werner falar chinês. Muito bom. Muito bom. Meu caro, os números também são impressionantes, assim, das tuas atuações em filmes, novelas, séries. Se você também puder destacar isto para nós.
Em que sentido? De hobby? Não, de números. O número. Eu vou fazer agora, o meu filme número 46. E desses 3 eu dirigi, não, 4 eu dirigi. E os outros têm acho que tem 8 curta-metragens, o resto tudo é longa-metragem. E novelas e séries, eu vou fazer agora eu tenho uns contratos assinados aí com séries, que está tudo parado por causa da pandemia, mas uma delas já está em pré-produção, que roda em abril, e ela vai ser, eu acho que é o meu trabalho para televisão número 19. Então, somando lá com os 46, mais 8 ou 10 peças de teatro, dá um monte de coisa. Eu faço mais de uma coisa por ano. Exato. E meu caro? Eu tenho 43 anos de carreira. 43 de carreira. Vou fazer 44 de carreira esse ano. E como que é essa preparação? Porque cada filme, cada novela é uma história diferente, é um personagem diferente. Aí que entra uma metodologia de história. Desculpa. Eu vou trabalhar sempre os personagens sob uma hora. Eu vou trabalhar o personagem que está me sendo apresentado pelo roteiro, sempre. O roteiro que manda. O roteiro, o texto da peça. E eu preciso compreender esse personagem. Eu gosto muito de usar conhecimentos que eu vou estudando e adquirindo na área de psicologia. Porque é disso que se trata o trabalho de um ator. É entregar uma possibilidade de verossimilhança para um personagem. E essas características, elas vêm também dessa compreensão que eu falei há pouco da metodologia de história, sabe? Parece que eu faço uma coisa extremamente racional, mas não que me pese essa racionalidade. O personagem tem que envolver, ele tem que ter uma verdade emotiva, né? Eu tenho que entender as preferências dele, ainda que elas não estejam expressas, eu tenho que compor esse personagem, né? A gente acaba encontrando os personagens, um ator encontra os personagens dentro dele, porque dentro dele estão duplos e triplos de si mesmo, mas estão todos aqueles que a gente conheceu na vida e que a gente vai observando. Sabe, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu conheci lendo, todas as pessoas que eu conheci assistindo alguma obra, são de alguma forma referência para o trabalho que eu vou fazer. E a gente vai selecionando. Hoje em dia, né, com esse tempo todo de carreira, esse é um processo muito automático, né? Eu vou fazer uma comparação, parece imodesta, mas eu não quero me comparar, mas Picasso dizia que ele viveu a vida toda treinando para pintar como uma criança, para chegar a 3 traços e ter a obra, né? E é mais ou menos o que a gente faz depois de muito tempo de profissão. A gente consegue traçar o personagem com poucos ingredientes, e o resto a gente sabe como está conduzindo a imaginação do espectador, porque o espectador é como eu não sou diferente dele. Então, se bateu em mim, bate nele. E como é, meu caro, assim, fazer até a diferença na vida das pessoas, porque, como você disse, as pessoas acompanham, as pessoas querem registrar, mas porque elas, ou no seu tempo livre, ou a arte também é uma forma de não só entreter, né? Muito mais do que isso. A arte, ela revela e oculta coisas, ou pelo menos revela coisas que são ocultas, e algumas delas ela não revela. Eu costumo pensar que a gente faz um trabalho em que nós podemos nos debruçar sobre um abismo que a gente não sabia onde estava, mas isso ainda não significa que há luz lá dentro. Ainda permanecem sombras dentro desse abismo. Isso é uma revelação, saber onde está. Essas são as revelações. A revelação da alegria, a revelação
da epifania, sabe? Das experiências místicas, ou grandes momentos. As pessoas não se arrepiam ao ouvir uma música, sabe? Esse é um momento, a gente se arrepia às vezes vendo um filme e você diz, cara, que cena, e não vai esquecer nunca mais aquilo, ou porque alguém disse, ou porque aconteceu, ou porque foi muito lindo, ou porque foi muito impactante, sabe? A gente pode trazer à tona sentimentos, o que os gregos chamavam de catarses, e o espectador viver aquilo e no fim ter exaurido a necessidade de viver aquilo por aquele momento, né? Isso é a catarse grega completa, né? Eu preciso trazer os meus fantasmas interiores, as minhas alegrias que eu não consigo usufruir por várias razões da nossa vida cotidiana, e viver aquilo. E uma vez vivido, sobra aquela satisfação que é um pós-catarse, pós-amor, pós tudo, né? É aquela satisfação e a sensação de pertencer a. Nós nos ligamos à espécie. Sabe, a arte liga um ser humano a outro. E a arte faz a gente compreende, ao compreender aquilo que nós estamos vendo, nós nos compreendemos. Esse é uma tarefa que a gente tem. Nós podemos ficar a tarde toda aqui definindo arte, né? Das mais diversas maneiras, e todas elas serão pertinentes. Mas acho que é mais ou menos por aí. Eu sempre penso que o sentido que uma obra de arte tem que fazer não está na obra de arte, mas na relação dela com quem assiste, ou quem observa, no caso de um quadro, ou quem escuta, no caso de uma música. É aqui no espectador que se faz a arte. E a obra de arte leva o espectador a essa ponte em que ele volta para dentro da obra e vive essa catarse. E vocês, porque você como diretor, roteirista, ator, você gera esse sentimento, essas conexões, você produz esse conteúdo, você fica na história, você fica para a história, né? Claro que talvez esse o desejo maior do ator, né? Mas esta realidade, porque isto viram documentos, inclusive, né? Várias das séries, por exemplo, A Casa das Sete Mulheres, né? Vários dos trabalhos, seja épicos, né? Ou outros também realizados por você, tem uma coisa assim, então, eu li uma vez um jornalista dizendo assim, olha, pode jogar fora aquelas fotos, as pinturas do Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves tem a cara do Werner Schunemann. Imagina aquele cabeludo, né, de olho claro. Porque a gente marca de um jeito, né? Assim como a gente tem personagens históricos que a gente conheceu em cinema e em televisão também, que para nós são o personagem, né? Como é que é fulano de tal? As próprias representações de Jesus, nós temos uma ideia que é uma ideia eurocêntrica do rosto de Jesus, mas não adianta, quando a gente vê alguém com aquele cabelo, com aquela cara, a gente acha que é Jesus, ainda que ele tem olhos azuis, o que não poderia ter. Exato, de jeito nenhum. Judeu. Né? E era escuro, não tinha essa miscigenação com os nórdicos ainda, ali naquela região. Sim. Então, nós temos o Jesus real, é um homem de pele escura, de olhos escuros, de boca muito grande, com todos os traços característicos dos semitas da região da época. Jesus é um semita. Werner, infelizmente o tempo é curto, já estamos indo para a parte final. Então, meu caro... esse relógio está errado. Então, meu caro, suas considerações, né? A gente está indo agora também para os 200 anos da imigração. O Unsere Familien tem essa proposta de a gente registrar, né, isto tudo.
Pois é, eu tenho muito prazer numa coisa, eu tenho uns 3 minutos para falar. Sim. Que o meu avô paterno, ele tinha uma pequena, ele não era um homem muito instruído, ele, como todos os colonos, estudou até o 4º ano primário, né? Mas ele gostava de ler. E então ele lia livros que o meu pai pegava na Burgergemeinschaft, na Alemanha, inclusive uma tradução de Tempo e Vento do Érico Veríssimo. E o meu avô gostava dessa ideia, como é que eu vou dizer, dessa convivência e aceitação mútua cultural, né? E então, quando eu fiz Neto Perde Sua Alma, eu fiz o General Neto e eu ganhei alguns prêmios. Eu me lembro que eu estava em Punta del Este, no Festival de Punta del Este, e pensei, poxa, meu avô deve gostar disso. Depois eu fiz o Bento, então meu avô realmente deve gostar disso. Depois, em teatro, eu fiz o Garibaldi. Tenho muito orgulho, eu sou o ator que fez os 3 grandes heróis brasileiros aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, Werner, pela tua presença, por abrilhantar aqui, você também, que é um expoente aqui no nosso estado, aqui no nosso país, pela tua participação, e obrigado a todos que nos acompanham aqui na Vale TV. Continuem nos acompanhando no canal 14 da NET e também na internet pelo YouTube e pelo Facebook.